Seja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago. Jesus desceu da montanha com eles. Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e Jerusalém. Do litoral de Tiro e Sidônia vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Ave Maria. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Jesus, manso e humilde de coração. Hoje a igreja celebra a festa de dois grandes apóstolos, São Judas Tadeu e São Simão Zelota. A igreja foi fundada sobre os apóstolos. Não tem como ser católico e não crer na comunhão dos apóstolos. Seria uma anomalia, não é? Uma esquizofrenia. Você crer em Deus e não crer naquilo que Deus fez, não é? E o que Deus fez? Deus construiu uma empresa de salvação. E esta empresa de salvação é a igreja, é a Santa Igreja Católica. A Santa Igreja Católica, ela não é invenção de uma pessoa. Não foi uma pessoa que foi e falou: vamos continuar aqui a obra de Jesus. Não. A Igreja Católica, ela é a extensão da encarnação de Jesus na história. Se nós não vimos isso, nós não enxergamos absolutamente nada. A iniciativa de fundar a igreja é de Jesus, e ele fez sobre 12 apóstolos, sobre 12 homens, mostrando que é por meio do homem que o homem também deve conhecer a salvação. O Papa Leão XIII já tinha dito isso: é por meio do homem que o homem deve conhecer a salvação, porque foi por meio do homem que o homem conheceu a perdição. O pecado foi apresentado de um ser humano para o outro, então a salvação também precisa ser apresentada de um ser humano para o outro. E quem faz isso? Quem é este ser humano? É o Filho do homem. Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Como Jesus, ele é verdadeiro homem também, ele é ser humano, a igreja tem a sua constituição também humana.
Então os 12 apóstolos são todos falhos, fracos, miseráveis, cheios de defeitos. Mas por que a igreja é fundada sobre 12 homens cheios de defeitos, sendo que um deles traiu Jesus e o principal deles negou 3 vezes? Para que ninguém se escandalizasse na história daquilo que é humano, com exceção da Virgem Maria, que é imaculada. Todos nós somos manchados pelo pecado, inclinados a coisas horríveis. Santo Agostinho dizia que não tem pecado que o homem não cometeria se Deus não o preservasse com a sua graça. O ser humano é capaz de cometer qualquer anomalia, ele é capaz de fazer qualquer coisa, da noite para o dia ele é capaz de fazer qualquer coisa. Vejam, meus irmãos, como que está tecido a história humana, quanta maldade, quanta inversão de valores, quanto pecado. E a Igreja Católica, ela está nesse mundo para tirar o pecado desta terra, desse mundo. Só a Igreja tem o poder de perdoar os nossos pecados. Só a Igreja tem o poder de nos dar o corpo e o sangue de Cristo como alimento. Só a Igreja pode fazer a vida da graça surgir no nosso coração através do batismo, através dos sacramentos. A Igreja, ela continua anunciando, ela continua louvando, ela continua adorando a Deus através da sua liturgia. E São Simão e São Judas Tadeu foram 2 desses 12 apóstolos. Celebrar a apostolicidade da igreja é celebrar que a igreja, ela não outorgou a si mesma, ela foi fundada, ela foi escolhida, ela foi purificada, ela foi ungida, ela foi enviada. Agora é preciso crer na igreja. Quando Jesus enviou os apóstolos em missão, Lucas capítulo 10, versículo 16, ele disse assim: quem vos recebe, a mim recebe. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Rejeitar a igreja, rejeitar o Papa, rejeitar a sucessão apostólica, rejeitar o arcebispado, rejeitar o sacerdócio ministerial, o diaconato, é rejeitar aquele que fundou tudo isso. Foi o Espírito Santo que fundou tudo isso, foi Jesus que fundou tudo isso, foi o Pai no seu libérrimo amor que fundou tudo isso. Aí a gente olha para a igreja e vê os pecados da igreja, nós vemos as misérias da igreja, uma coisa que só os apóstolos têm misérias, né? Todos somos miseráveis, todos nós somos miseráveis, todos, sem exceção. Jesus não morreu por um ideal, ele morreu por pessoas concretas, manchadas pelo pecado, que precisavam ser redimidas, purificadas pelo seu preciosíssimo sangue. Que São Judas Tadeu, que escreveu uma carta, né? No Novo Testamento tem a carta de São Judas Tadeu, importantíssima, pequenina, mas muito importante. E São Simão, que talvez de todos os apóstolos é o mais oculto, mais escondido, o mais que passa despercebido, que São Simão, né, ele possa também interceder por nós. Os 12 apóstolos são diferentes, mostrando que a igreja, porque o número 12 é uma totalidade, né? Mostrando que a igreja, ela é constituída na sua natureza e na sua missão, apesar de ter uma só fé, um só Senhor e um só batismo, a igreja, ela tem a sua diferença entre os seus membros. Nós não podemos exigir que Pedro seja Paulo, e que João seja André, e que Tiago seja Simão, e que Filipe seja Mateus. Não, são pessoas diferentes, com dons diferentes, com um modus vivendi, né? Um modo de viver, um modo de enxergar o mundo diferente, mas o mais bonito, que todos estão alicerçados na mesma fé. Pessoas diferentes, culturas diferentes,
jeito de se expressar diferente, jeito de ver as coisas diferente, mas sempre sobre a mesma fé. Pedro e Paulo são católicos, André e João são católicos, Simão e Judas Tadeu são católicos. Eles pensam o que a igreja pensa, eles creem o que a igreja crê, eles celebram o que a igreja celebra, eles esperam aquilo que a igreja espera. Vamos pedir a Deus que nos dê a fé na Santa Igreja Católica, una, santa, católica e apostólica. Sobre esta igreja que eu edifiquei, Pedro, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Podem tentar de tudo, podem fazer de tudo, podem tramar de todos os modos e maneiras contra a Santa Igreja Católica. Ela é indestrutível. Pode ser que um dia até a Basílica do Vaticano venha abaixo, não sobre pedra sobre pedra, como aconteceu com o Templo de Jerusalém. Tudo pode ser destruído visivelmente. A igreja pode ser perseguida, ela pode ser martirizada, ela pode ser proibida de anunciar o Evangelho, ela pode ser crucificada, mas jamais vencida, jamais. Onde tem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou ali no meio deles. Mateus capítulo 18, versículo 19. Que nós não percamos de jeito nenhum a nossa fé. Não vamos perder a nossa fé por conta dos pecados dos membros da igreja. Sim, é dolorido, machuca, fere. São quantos pecados de contra-testemunho, quantos pecados de heresia, quantos pecados de cisma, de apostasia, quantos escândalos morais, quantos escândalos, quantos furos financeiros. Mas o que nós trazemos para a igreja, para o templo santo de Deus, são as nossas misérias. E quando você ver um crucifixo muito chagado, muito ensanguentado, pode saber de uma vez por todas, sem romantismo, sem ficar floreando muito, aquelas chagas foram depositadas no sacrossanto corpo de Jesus por mim e por você. Por mim e por você. Jesus morreu pelos apóstolos. Quando Jesus foi capturado, São Simão Zelota e São Judas Tadeu, que eram parentes, saíram correndo, porque diante do fracasso da cruz, quando tudo fica escuro, quando a noite cai sobre a nossa vida, né? Como dizem os ingleses, the night comes down. Quando a noite cai, aí todo mundo sai correndo. Quando a noite cai sobre a nossa vida, todo mundo sai correndo. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Quero dizer uma coisa do fundo do meu coração para vocês. A noite está caindo sobre os nossos tempos. Nós estamos vivendo tempos difíceis e esses tempos ainda irão se intensificar. Tudo que Nossa Senhora predisse no passado, principalmente Fátima, que antes do triunfo do coração imaculado, as pessoas passariam por um tempo difícil, a igreja seria extremamente perseguida, os contravalores iam tomar conta de tudo, o inimigo, Satanás, ia ficar cada vez mais forte. Sim, ele está agressivo. Satanás está agressivo, Satanás está cada vez mais audacioso. Ele se levantou contra os apóstolos, ele se levantou contra São Judas Tadeu, ele se levantou contra São Simão Zelota, ele levantou contra os apóstolos no momento que a noite caiu sobre a vida de Jesus. Hoje é quinta-feira, Passio Domini, Passio Domini, Passio Ecclesiae, paixão de Jesus,
paixão da igreja. Completo na minha carne aquilo que falta, a paixão do meu Senhor pelo seu corpo, que é a igreja. Colossenses capítulo 1, versículo 24. Se a cabeça sofreu tamanha tortura, tamanho abandono, tamanhas lutas, nós também que somos o corpo, nós também iremos viver. Fique firme na oração. Não desvie a tua vida nem para a esquerda, nem para a direita. Não olhe para trás, olhe para frente. Tenha plena confiança, porque Nossa Senhora disse que no momento do castigo ela iria nos proteger. As coisas estão muito erradas, meus irmãos. As coisas estão muito difíceis. Os contravalores. O pecado, ele se arquitetou de tal forma. O pecado, ele recebeu uma engenharia. Ele recebeu uma máquina de ser levado à frente, de ser propagado. Não precisa fazer muitas pesquisas, não. Veja na história humana, o homem sempre passou por tantas dificuldades, por guerras, por fratricídios, por mortandades, por pandemias. Sempre a história foi marcada pelos sofrimentos e pela cruz, mas o nível de iniquidade que nós chegamos não se faz igual. E não é o Padre Braulio que está dizendo isso, é a Santíssima Virgem Maria. Ela está dizendo que a nossa geração faz vergonha em Sodoma e Gomorra, em todos os sentidos, porque há 2000 anos atrás, há 4.000 anos atrás, não tinha energia elétrica, não tinha. 4.000 anos atrás não tinha internet, há 4.000 anos atrás não tinha esta engenharia social que a gente está vendo hoje. E tudo isso, cada vez mais, vai acelerando a mente e o coração do ser humano. E o ser humano já não está dando conta mais de gerenciar a sua vida, está tudo muito corrido. O ser humano não consegue mais se encontrar. Isso, se a pessoa não tiver uma vida de oração e bons e verdadeiros amigos de oração, porque Jesus, no momento da sua agonia, ele chamou os apóstolos, Pedro, Tiago e João. São Simão não estava, São Judas Tadeu também não estava. Eles correram, eles debandaram. Mas o Senhor foi lá com a sua misericórdia e o sustentou quando ressuscitou e apareceu para todos eles, derramando o Espírito Santo. Não sei o que você está vivendo, não sei aquilo que são os seus dramas, as suas lutas, mas hoje me veio muito forte o Salmo 26. Seja o que for, o Senhor é a minha salvação, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é o protetor da minha vida, de quem terei medo? Quando os malvados me atacam para me devorar vivo, são eles os meus adversários, inimigos que resvalam e caem. Se todo um exército se acampar contra mim, não temerá o meu coração. Se travar contra mim uma batalha, mesmo assim terei confiança. Uma coisa só peço ao Senhor, e a peço incessantemente, é habitar na casa do Senhor todos os dias de minha vida, para admirar a beleza do Senhor e contemplar no seu santuário. Assim, no dia mau, Ele me esconderá na sua tenda, ocultar-me-á no recôndito do seu tabernáculo, sobre um rochedo Ele vai me erguer. Mas desde agora Ele levanta a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam, e oferecerei no tabernáculo sacrifícios de regozijo, com cantos de louvores ao Senhor. Escutai, Senhor, a voz da minha oração. Tende piedade de mim, Senhor, ouvi-me.
Fala-vos meu coração, minha face vos busca. A vossa face, ó Senhor, é que eu procuro. Não escondais de mim o vosso semblante, não afasteis com ira o vosso servo. Vós sois o meu amparo, não me rejeiteis, nem me abandoneis, ó Deus meu Salvador. Se meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Ensinai-me, Senhor, o vosso caminho, por causa dos adversários, guiai-me pela senda reta. Não me abandoneis à mercê dos meus inimigos. Contra mim se erguem violentos e falsos testemunhos. Sei que verei os benefícios do Senhor na terra dos vivos. Espera no Senhor e sê forte. Fortifica-se o teu coração e espera no Senhor. Confia, confia, confia. As coisas não estão fáceis, não estão fáceis. Vejam, por exemplo, tudo aquilo que eles estão fazendo para derrubar tantas coisas. Querem derrubar governos, querem derrubar sistemas financeiros, querem derrubar a igreja, querem derrubar sacerdotes, querem derrubar os bons costumes. Nós estamos travando uma batalha, meus irmãos. Seja humilde, reza ao Senhor, se esconda na fenda do coração de Jesus e peça a Deus nosso Senhor que te afaste das más companhias e que seja também fortalecido por laços fraternos, verdadeiros amigos, irmãos, irmãs de oração. Que os santos apóstolos, que não nasceram santos, mas foram santificados, possam mostrar para nós que o caminho de Deus é o caminho da misericórdia. Se você está fraco, se você está caído, se você está machucado, ferido, se você está abandonado, o Senhor não te abandona. O Senhor não te rejeita como Ele não rejeitou São Simão, é fruto da misericórdia. São Judas Tadeu, fruto da misericórdia. A não ser Judas que se desesperou. Lembro perfeitamente de um trecho do diário de Santa Faustina, que para mim é uma das coisas mais bonitas da Santa Igreja, porque é o diário da misericórdia. Jesus disse assim: quando uma alma cair no pecado, seja qual pecado for, que ela não se agite, que ela não se perturbe, mantenha a calma e vá o mais rápido possível ao confessionário, à confissão, e peça perdão, que eu mesmo a elevarei. É isso que o Senhor quer de nós. Seja qual pecado for, seja qual situação for, Jesus misericordioso está te dizendo: não se perturbe o teu coração, acalme, não se perturbe. Se o pecado te jogou no chão, se ele te pisou, se o inimigo de Deus está vociferando contra a sua vida, trazendo perturbações, trazendo tentações muito fortes, porque as tentações estão aumentando. Escuta o que o padre está dizendo: as tentações estão aumentando, porque nós estamos chegando perto de uma grande transformação no mundo. O mundo será transformado, meus irmãos. Vai cair muitas coisas nesse mundo, muitos sistemas vão cair, perseguições sangrentas se levantarão contra cristãos em certas partes do mundo. Isso não vai demorar, não vai demorar. Sabe por que não vai demorar? Porque as pessoas não estão conseguindo viver normalmente. Esta pandemia não é só uma pandemia de vírus. Faz 2 anos que a vida de todo mundo virou do avesso. Por isso que agora é o tempo da confiança, agora é o tempo da misericórdia. Confia, não se perturbe, que o Senhor Jesus
Ele vem alimentar a nossa vida, como Ele alimentou a vida dos apóstolos. A Igreja Católica, ela vive da carne de Jesus. João 6:57. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu permaneço nele. A minha carne é verdadeiramente uma comida, o meu sangue é verdadeiramente uma bebida. Como pode uma igreja que não tem Eucaristia, como pode existir isso? Como um católico pode viver sem comungar? Como um homem, uma mulher que se diz cristão, pode viver sem comungar? A igreja é una, meus irmãos. Sabe por quê? Porque aonde não se celebra a Eucaristia, onde não se celebra a Santa Missa, ali não é a igreja católica, não é a igreja de Jesus, não é a igreja dos homens, é a igreja dos homens, é a igreja da soberba da cabeça de um homem chamado Martinho Lutero, seguido por Knox, Zwinglio, pelos reformadores que não são reformadores, são revolucionários, porque onde não existe Eucaristia, ali também não existe a Igreja de Jesus Cristo. A Igreja de Jesus celebra a Eucaristia, ela derrama a misericórdia no coração dos seus filhos para consagrar o corpo e sangue de Jesus e alimentá-los, nutri-los. Que você seja católico de verdade e não se escandalize da igreja, porque os 12 apóstolos foram frágeis, foram pequenos, foram miseráveis. Um traiu e se condenou no inferno, os outros todos foram frutos da misericórdia. A igreja vai peregrinar até a volta gloriosa de Jesus, e as pessoas vão ver muitas fraquezas dos membros da igreja, mas como a gente reza na Santa Missa: Senhor, não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Me mostre aonde está o erro, aonde está o pecado de Jesus, da Eucaristia, dos sacramentos, dos mandamentos, da Santa Liturgia disposta no missal, não existe, da oração do Senhor. A igreja é indestrutível, ela é apostólica e jamais será vencida, jamais será vencida. Você precisa de catequese, você precisa conhecer os mistérios da tua fé, enquanto ainda nós podemos evangelizar, enquanto ainda não proibiu de ser católico de forma jurídica, de forma social, civil, porque o anticristo, ele vai procurar usar os poderes civis para enfraquecer a igreja e vai usar os poderes civis para inocular dentro da igreja católica e proibir os católicos de serem católicos. Gravem isso. Haverá uma grande infiltração, e já está acontecendo, no interior da Santa Igreja de Deus, e vão proibir os católicos de serem católicos. O tempo de Nossa Senhora chegou, o tempo das almas escondidas já chegou. Daqui para frente será assim: ou você é verdadeiramente católico, verdadeiramente de Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, ou então as tuas paixões, ou então as mentiras e fantasias e tentações que vêm por todos os lados vai te tirar do caminho de Deus. Que Deus não permita que isso aconteça comigo e com você. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no coração, agora e sempre. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória.